Olá, e aí? Eu vou testar esse tipo de vídeo aqui, fazendo telas, pintando telas, fazendo não, né? Não farei as telas, eu pintarei as telas, quadros, como quiserem chamar. Essa é a primeira tela que eu tô fazendo. Eu comecei tem umas 2 semanas e então é literalmente a minha primeira experiência e eu quero gravar e compartilhar essa jornada, esse processo, assim. É isso. Basicamente, resumindo, essa é a proposta. E como vocês podem ver, eu apliquei algumas cores. Eu vou tentar virar mais. Estou apresentando, sei lá, na escola. Mas percebam que eu joguei algumas cores, só que, primeiramente, eu não sabia. Eu não sabia, melhor, né? Eu não sabia que você tinha que preparar a tela com gesso. Desculpa aí quem aumentou o volume, agora vai ter que abaixar. É, Eu apliquei algumas cores, só que, cara, sinceramente, não gostei de algumas coisas. Eu não sabia que tinha que preparar a tela com gesso e tudo mais. Na verdade, eu até sabia, mas eu tava muito ansioso para começar e eu tive que meio que dividir as minhas compras. Então, na primeira compra foi essa tela grande, eu deveria ter começado com uma pequena e agora eu comprei umas menores e já comecei preparando elas. Então, eu tô com umas agora de 50 por 70 que são bem melhores de. Quer dizer, eu acho que vão ser bem melhores e bem mais fáceis, e eu já tenho ideias pro que eu vou fazer. E essa aqui é uma tela de 60 por 90, tá? Tô dizendo aí porque talvez tenha gente vendo que entenda. E, enfim, só para vocês terem uma noção da dimensão. Aí, como eu quis comprar uma tela tão grande para começar, eu resolvi fazer essas divisões. Eu vi umas artes em vários lugares na internet de azulejos. Então a ideia é fazer azulejos e aí dessa forma eu consigo fazer trabalhos diferentes em cada seção, em cada divisão aqui. E eu tentei fazer uma boa distribuição de cores, porque eu comprei um kitzinho, com umas bisnaguinhas e tal. E aí eu queria aproveitar bastante as cores e tal. Então aqui, a princípio, eu tinha colocado uma fita, por isso temos essa parte aqui que tá meio estranha. E todas as partes que vocês estão vendo que tá com gesso por cima da cor, esse branco por cima da cor é gesso. É porque no mês seguinte, né, depois que virou o mês, agora eu comprei o gesso chegou e eu tinha errado esse negócio aqui porque eu fui usar fita e a fita só me atrapalhou, não gostei. Eu preferi medir com a régua bonitinho e daí ter certeza de que tava tudo na mesma distância, porque não gostei de usar fita. Talvez em outras telas, outros projetos funcione, mas nesse pra mim não gostei. E como é a minha primeira experiência também, sei lá. Enfim. Daí corrigi aí com o gesso. Aqui no meio também eu tinha feito umas coisas. E. E fui fazendo umas tentativas frustradas de misturar cor, tipo. E aí eu comecei aplicando uma cor escura, por exemplo, esse X aqui. E depois passando uma cor mais clara em cima. Péssima, péssima decisão que eu tomei. Inclusive eu tô pensando aqui em. Tô ofegante. Tô pensando em passar um gesso por aqui, porque daí dá pra eu melhorar esse negócio, né? Porque vai ficar estranho. Enfim, então estou apresentando para vocês a tela, vou colocar o microfone de volta no lugar. E a parte que eu fiquei mais satisfeito, se a gente pode colocar dessa forma. Deixa eu diminuir a acessibilidade desse microfone. Eu acho que foi esse amarelo. Eu amo amarelo. E esse amarelo ficou num tom assim maravilhoso. Eu gosto desse rosa. Mas em relação à textura e como eu pintei, eu gosto desse azul. Ele ficou todo num sentido, mas ficou muito marcado. Então eu ainda tenho que aprender esse tipo de coisa. Não que eu não queira que seja marcado, mas sei lá, né? Vamos ver como que vai ser meu estilo, porque precisava rotar. Eu venho da arte digital, então você que tá vendo aí pode ser que já tenha visto, né? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você veio de algum perfil meu, algum link, alguma coisa relacionada. E, gente, eu adorei isso aqui. É, Então, talvez vocês já saibam que eu faço, né, arte digital, 2D, blá blá blá.
E eu escrevo também, eu tenho um livro de ficção científica que tá quase pronto, já tem um tempo, mas a revisão é caro, então, enfim. E aí agora eu tô começando na pintura com essas referências. Eu também fiz maquiagem por um tempo, mas é muito mais difícil fazer no rosto. E como eu tenho estrabismo, eu nunca conseguia fazer ficar perfeito como eu consigo fazer com espelhamento, né, numa arte digital, ou aqui que eu consigo ver bem e, sei lá, ser bem, bem, bem simétrico o máximo possível. Coisas que com maquiagem fica muito difícil, porque não só você tem que aprender a mexer com aqueles materiais, mas também tem toda, sei lá, toda a estrutura óssea do seu rosto que faz com que, se você desenhar, por exemplo, uma coisa redonda em volta do seu olho, por exemplo, o meu, que é bem fundo, ele fica distorcido, parece até às vezes reto e torto de outro. Enfim, é muito estranho fazer maquiagem, trabalhar com maquiagem, tudo isso. Já com pintura eu tenho achado maravilhoso. E de novo queria agradecer ao meu psicólogo, Dan, porque eu tenho muita questão com processamento sensorial e hipersensibilidade. Isso aqui me ajuda pra caralho. Tá? Isso aqui pra mim é terapêutico. Eu fico aqui, esqueço o tempo passar. Depois do trabalho, assim, a minha vontade é só ficar aqui no meu mundinho, entendeu? Então, é isso. Primeira parte é isso. Queria apresentar essa tela pra vocês, falar do conceito. Ela tá deitada agora, porque sinceramente eu tô com dor no braço porque ela tava até lá embaixo, em pé, e aí eu precisava ficar abaixando e, enfim. Então, depois ela vai ficar em pé, mas agora eu vou fazendo na horizontal. É nóis, vou botar o microfone aqui, aí pelo barulho, e bora continuar. Eu espero que esteja pegando bem. E como eu falei, é um teste, né? Vamos ver. Me digam aí o que vocês acham da captação do áudio. É, Dessa vez eu não estou fazendo o vídeo em live, então eu não vou ter o feedback direto na hora. Então vocês aí que estão vendo depois no YouTube, respondam, por favor, tá? E agora eu vou começar com uma mistura de cores, porque eu vou fazer o meu processo normal, só que daí aqui compartilhando. E é um pouco estranho, mas eu vou falar como se tivesse meu melhor amigo aqui na sala comigo e eu estivesse explicando pra ele o meu processo, entendeu? Porque daí é o tipo de pessoa que eu falaria do meu processo. Enfim, cores que eu quero mudar. Esse verde eu gostei, mas eu fiz todo um desenho aqui que fiquei incomodado com o problema da fita. E esse desenho que tinha aqui eu queria corrigir. Enfim, achei melhor passar o gesso logo de uma vez e passar logo um outro verde, mas não tão diferente, porque é um verde escuro e eu tentei distribuir de uma forma que tem cores escuras e claras, sabe, na mesma fileira, para que não fique tão carregado em certas partes e mais leve em outras, enfim. Tem que distribuir de uma forma, sei lá. Eu não sou formado em arte, eu tô aqui fazendo o que a vibe que tá dando. Eu acho que cometi um erro na hora que eu fiz essas divisões pretas. Eu deveria ter começado com uma cor um pouco mais clara para poder trabalhar uma profundidade, talvez, uma coisa de algumas partes estão mais descascadas, porque seria a divisão entre os azulejos, né? Então tem um rejunte ali e ele não é regular. Então aí eu achei que foi um ledo engano, mas eu vou pensar em algumas estratégias, inclusive alguém que está vendo aí, se vocês tiverem experiência com pintura, que eu acho difícil, não sei, né? Não conheço ninguém que faz essas coisas aí. Eu também não sei o que me deu na telha, mas, de novo, psicólogo, terapia, falou que seria bom e realmente é muito bom. É, E eu achei que era mais caro também pra fazer essas coisas assim, pra pintar e os caralho. Algumas coisas são bem caras realmente. Enfim, tô devagar. Isso aqui vai continuar laranja, isso aqui vai continuar verde. Eu gosto muito desse bordô, marrom não, roxo. Eu gosto desse dourado aqui. É um amarelo bem ocre. E eu achei que ficou bonito, então eu não devo mudar muito, mas eu provavelmente vou tentar fazer uma segunda camada aqui, porque eu fiz alguns desenhos por baixo, provavelmente no vídeo talvez não dê pra ver, mas eu fiz um leve rascunho por baixo, e assim como na digital, na pintura eu também queria começar com uma arte minha, então era para ser uma tela com. Era. Enfim, eu ainda vou fazer isso no futuro, então não vou falar muito, mas era para ser eu. E aí eu vou ter que passar, obviamente, várias camadas, né? Então isso com certeza vai sumir. No final, depois que eu adicionar os detalhes, e aí eu comprei um monte de pincel,
Que daí tem tamanhos diferentes, espessuras diferentes, e isso vai fazer com que eu possa explorar diversas opções, diversos padrões de desenho. Enfim, eu quero fazer umas coisas baseadas em azulejos que eu vi mesmo, porque se você pesquisa no Pinterest da vida, ele meio que, tipo, não dá pra saber direito se aquela referência é necessariamente brasileira ou de algum outro lugar latino também, né? Porque é uma coisa que não é só nossa. E, ah, é isso. Eu quero que fique fácil de identificar também. Então, esses verdes eu quero, pelo menos em um deles, colocar elementos amarelos e azuis para, enfim, né, bandeira e os caras. Então, aqui eu estou pensando em uma coisa meio ciano, nessa vibe. Aqui tava pensando numa coisa lilás, ou então trocar, não sei, fica aí. E aqui eu escrevi, deixa eu ver. Vermelho. É, porque não tem nada vermelho, assim, vermelho. A gente tem rosa, a gente tem laranja aqui, um pouco de vermelho aqui, mas enfim, né? Vai ter um pouco também ali no roxo, mas aqui o vermelho é o ideal. E aí essas vão ser as cores base, depois eu vou fazer os detalhes. Para finalizar, eu vou passar um verniz, eu acho que é o ideal. Verniz em volta aqui, mas aí no rejunte provavelmente uma finalização fosca. Eu ainda vou ter que pesquisar, tá bem pra frente ainda. Eu quero aproveitar cada parte do processo, porque pra mim o interessante é isso. E como que vai funcionar? Eu vou fazer basicamente, principalmente em live, meio que um tempo focado e aí pausas. Então, o período que eu ficaria focado mais ou menos seriam uns 45 minutos. Tudo indicação de psiquiatra, psicólogo e os caras, eu não posso também ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E é isso. Então eu vou avisando vocês e vou começar agora com uma mistura desse lilás que eu estou. Eu fiz muitas cores fortes, vibrantes e eu quero umas coisas mais pastéis agora. Então vou tentar fazer isso. E para começar, eu não comprei uma paleta porque eu vi muita gente, muita gente falando de paleta. Para mim, tipo assim, ninguém vai querer saber disso, mas tô seguindo aí a recomendação. Eu ia gostar de ver, né? Então talvez tenha uns dois. É, tem gente que compra um negócio chamado paleta Stay Wet, que significa que ela se mantém molhada, né? Se mantém úmida. Isso é muito bom para quando você tá mexendo, né? Manuseando, sei lá, a tinta e para ela não secar. Só que uma forma mais barata de fazer isso, porque eu fui pesquisar esse negócio e não é caro, mas também, tipo assim, um gasto que não sei se era necessário naquele momento. Enfim, você pode conseguir a mesma coisa se você colocar um papel toalha num pratinho desse e borrifar água e jogar a tinta em cima. Quando você fizer isso, ele vai se manter, ela vai se manter úmida por mais tempo e você vai conseguir misturar melhor. Enfim, tem várias coisas muito boas. Eu senti que até o pincel mesmo você consegue trabalhar melhor. Enfim, fica a critério, mas é uma das coisas que eu aprendi agora e talvez eu teria gastado dinheiro com paletas e. Enfim, então eu vou separar aqui um papel. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro latino, os carros buzinando, sabe? É pra ter. Nossa, tô falando palavrão, né? Normalmente eu não falo, mas tô um pouco apreensivo. Enfim, faço acho que acho que é assim, não sei, eu tô falando como se já fosse um processo que eu tenho estabelecido, mas é um processo que eu tô ainda desenvolvendo, sei lá, tipo, por enquanto é assim que eu tô fazendo. Mas, e o interessante de estar gravando é justamente isso, eu quero voltar para esses vídeos daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos e ver o quanto que eu melhorei, entendeu? Eu não fiz esse registro com arte digital, com escrita e me arrependo pra caramba. Então, fazer isso com a pintura acho que vai ser muito bom. Por mim mesmo. Óbvio que se vierem as views, legal. Mas ter esse registro também, depois eu privo tudo, ninguém vai ver e é nóis. Acho que vamos. Ai, dá um pouco de, sei lá, não é vergonha, mas não tá tão bagunçado quanto eu achei que estaria, vou confessar. Então, eu tenho essas pequenas bisnagas aqui. Inclusive, se alguém tiver muita tinta, manda tinta acrílica a nós. E eu não quis arriscar
começar na tinta óleo, porque eu não sou maluco, né? Mas, sendo sincero, eu tenho gostado bastante da crítica. Eu não sei, eu tenho que terminar pelo menos uma tela pra julgar, né? E depois eu quero experimentar tinta óleo, porque dizem que é mais fácil de você esfumar, eu acho. Só que aí seca super rápido. Não sei. Enfim, tem que pesquisar mais. Eu só sei mais coisas sobre acrílica. Então, tem que primeiro desenvolver melhor nesse trabalho aí. E depois eu decido. Amarelo ocre, um amarelo limão. Tem uma outra tela que eu quero fazer que é meio que uma reprodução, porque eu não quero fazer exatamente igual, mas eu quero fazer a mesma ideia, só que em mídias diferentes. Então, eu fiz uma arte dos meus braços, uma, uma arte de cada, e aí eu quero fazer nas telas também. E é isso. Aí, como eu mencionei, eu vou molhar essa. Deixa eu ver se meu amigo. Eita, menino, ele vai vir de Uber. Tá. Enfim, gente, depois dessa gravação eu vou jogar. Também vou fazer vou continuar com as lives de jogos e tal, pra quem via antes. Molhei aqui o pratinho com o negócio, depois eu vou molhar melhor pra ele ficar bem grudado, bem úmido mesmo. Vamos lá. Pra aquele verde, e eu quero diferenciar ele desse outro verde aqui, né? Porque pra mim um outro problema foi que ele. Basicamente aquele foi a versão de teste e essa daqui foi a versão que eu gostei mais. Então, eu quero que esses verdes se diferenciem. E é isso, basicamente. É só eu não fazer a mesma padronagem aqui dentro e ele não vai ficar tão parecido assim, mesmo que o tom seja relativamente parecido. Eles não têm um fundo diferente como esse azul e esse, mas eu posso. Não sei. Que fundo que eu poderia dar pra esse verde? Eu acho que uma coisa mais avermelhada. Crimson Red, tá. Legal. Ah, ok. Esse verde aqui eu fiz com o. É o nome? Viridian? Fiz com o Viridian. Tipo, eu fiz com um verde puro, né? Direto da bisnaga. Misturei, claro, com acho que um pouco de amarelo, um pouco de azul. Mas se eu tentar chegar num verde escuro aqui com um amarelo e um azul, acho que vai ficar melhor. Porque aí ele fica diferente. Vai ser bem difícil eu conseguir reproduzir um verde direto da bisnaga, como aqui. Então é isso. Vou começar com uma mistura de azul e amarelo. E meio ruim eu ficar aqui antes de vocês. Mas vamos lá. Temos. Não, não vou. Temos aqui. Ainda estou me acostumando com os nomes das cores e muda de marca para marca, né? Mas, quer dizer, alguns não. O branco, titânio, eu vejo em vários lugares. Mas enfim. Temos um Ultra Blue, que eu acho que é o Ultramarine, né? Que é um azul lindo, maravilhoso, escuro. Ninguém vai ver, eu tô mostrando, mas enfim. É um azul mais puxado para esse escuro aqui. E pelo que eu tô vendo na câmera, não tá mudando tanto a cor, então. Temos aqui um Lemon Yellow, um amarelo limão. E um Pitalo Blue, um azul pitalo. Então, acho que vou misturar, porque daí esse Ultra Blue, esse azul ultramarino, ele é muito escuro. E para eu conseguir trabalhar com ele, tipo, fazer alguma alteração nele, acho bem difícil. Então, acho que esse, esse Fitalo Blue e esse Lemon Yellow. Tô falando porque vai que, né, tem gente aí que entende de pintura e vai querer saber as cores. Gente, isso aqui é maravilhoso. Só a parte
de ficar misturando as tintas e de chegar num tom certo e tudo mais, já é maravilhoso. Eu já acho um entretenimento por si só. Inclusive, tava fazendo uns testes para tentar chegar no tom da minha pele, já achei difícil, porque daí eu queria ser, não realista, mas, tipo, tentar aproximar o máximo que eu pudesse. Não deu muito certo. Enfim, eu vou. Não sei como que eu vou conseguir mostrar isso no vídeo, mas se não der também, vocês vão ter que imaginar. Demorei mais um pratinho. Ó, adaptou, hein? Agora que ele tá, tipo, bem de boa, eu gosto de deixar ele. Vou botar aqui. Ah, e vou misturar um pouco de branco também. Se bem que ele teria que ser. É, não, branco eu acho que não vai ser muito bom por conta dessas bordas aí. A menos que. Agora eu vou fazer o meu raciocínio em voz alta, porque senão não tem vídeo, né? Eu vou ficar em silêncio. Pior que aqui eu acho que eu consigo um verde mais claro. Eu posso colocar alguns problemas aqui no rejunte e. Nossa, a hora que chegou o gesso acrílico, inclusive, me deu uma vontade de passar em tudo, assim, porque eu vi que começou a respingar. Mas enfim, eu posso fazer o rejunte chegando um pouquinho até aqui, pode ser que ele esteja quebrado, alguma coisa assim, mas aí também ficar remendando, né? Eu acho que eu vou fazer um trabalho melhor de corrigir esse, tirar esse verde aqui com o gesso